Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Bom, vou começar aqui fazendo uma pequena introdução, uma pequena apresentação, primeiramente do professor, né? Professor Dr. Flávio Silveira, este que vos fala, tá? Sou professor aqui da disciplina de Microbiologia Geral, né? Neste semestre, esse semestre suplementar, esse semestre aí complementar, né? Para a gente enfrentar esse período aí de pandemia, né, do Covid-19, então a gente resolveu flexibilizar o nosso calendário e eu resolvi ofertar a disciplina de microbiologia em geral, tá? Então, justamente irei fazer essa apresentação, que geralmente não tenho feito nos últimos semestres, né, resolvi fazer, até porque para vocês entenderem por que eu resolvi, né, ofertar a disciplina de microbiologia e não, por exemplo, a disciplina de higiene, que poderia ter sido, né, digamos assim, flexibilizada de uma maneira mais tranquila, porque ela, a princípio, só envolve a parte teórica, né? A gente não tem uma parte prática, apesar de que, em todos os semestres que eu trabalhei na UFMT, aqui no curso de zootecnia, eu sempre fiz ela de uma maneira teórico-prática, né? Eu pedia que as pessoas fizessem visitas técnicas às faculdades, a fazendas e tudo mais, a propriedades rurais, e aplicassem um checklist. Então, apesar de não ter uma parte prática, eu pedia para fazer, né, essa parte nos alunos, né, dividir eles em 4, 5, fazer um seminário, né, e fazer essa visita técnica e apresentava um relatório fotográfico, né, para obtenção da nota no final, tá? E, bom, então por que eu resolvi liberar, flexibilizar a parte de microbiologia? Porque a parte de microbiologia eu consigo flexibilizá-la da maneira teórica, né? Até foi bastante engraçado, ano passado eu comecei a fazer isso, comecei a gravar as minhas aulas, né? Bom, se caso alguém, né, que reprovou no semestre passado está acompanhando essas aulas, lembra que nas primeiras aulas eu tentava gravar, que eu já tinha essa ideia já de gravá-las e disponibilizá-las no AVA, né, para alunos aí que por um determinado motivo fosse impedido, né, de conseguir ver as aulas, né, estudantes grávidos, por exemplo, né, ou alguém que tenha ficado doente e tal e que perdeu a aula, então eu já fazia tempo esse anseio de fazer algo nesse sentido, tá? E bem, vejam como são as coisas, né? Por conta da pandemia, a gente se obrigou, na verdade, basicamente, a ter que migrar para esse plano, né, de ensino. Então, vamos ver como vai funcionar. Espero que esse semestre corra tudo bem, né? E lembrando, sempre peço para vocês, leiam o plano de ensino e o guia do estudante que a gente preparou para vocês, tá? Ele foi amplamente discutido, né, pela universidade, foi discutido na faculdade, no nosso departamento de zootecnia e extensão rural, tá? Então eu peço para vocês leem com calma o plano de ensino e de estudo para vocês terem noção de como vai rolar tudo, tá? A parte prática, infelizmente, não tem como a gente fazer flexibilizada, né? Apesar de que surgiram laboratórios virtuais, né? Laboratórios virtuais de microbiologia, de bioquímica, né? Mas, para disponibilizar isso através do AVA, a universidade teria que, né, porque são laboratórios particulares, né? Então, a universidade teria que assinar um contrato com esses laboratórios e tudo mais e disponibilizar isso no AVA, então ficaria praticamente inviável. Então, o que eu vou flexibilizar aqui é a parte teórica da disciplina e a parte prática, assim que possível, né, ela vai ser ofertada na maneira regular, no calendário regular, tá? Porém, a parte teórica, então, toda a disciplina vai ficar aqui disponível, né? E enquanto eu for professor, docente aqui na universidade, né? Porque meu contrato é como professor substituto, então o meu contrato vence em janeiro de 2021, né? E aí, enquanto eu estiver aqui, né, eu poderei ofertar, né? Eu poderei deixar essas disciplinas no AVA sem problema nenhum, né? E infelizmente depois não vai ser possível porque muda o professor, muda a pedagogia do professor e tudo mais, então cada professor tem sua maneira de lecionar, tá bom? Bom, então vamos lá, apresentando para vocês, né? Eu trabalho a disciplina aqui de microbiologia geral, também trabalho a disciplina de parasitologia, higiene, como já tinha falado anteriormente, e também umas disciplinas optativas, né? Então, em alguns semestres eu intercalo a disciplina de microbiologia aplicada à zootecnia,
E outros, como foi o semestre passado, a gente fez uma disciplina muito interessante, que foi uma disciplina de inglês aplicada na zootecnia. Né? Contei com alguns parceiros, professores parceiros, né? Tive até a honra aí de receber uma acadêmica de letras, né? Atualmente ela é acadêmica, mas ela é zootecnista, formada, mestre em zootecnia também, ela pôde participar de duas aulas, né, com a gente, para poder trabalhar essa disciplina, né? Rendeu bons frutos, foi bem avaliada, bem recebida tanto pelo corpo docente, quanto pelos alunos também, tá? Enfim, tenho trabalhado essas 4 disciplinas aqui no departamento de zootecnia e extensão rural, apenas para o curso de zootecnia. Mas esse é o meu segundo contrato como professor substituto aqui na UFMT. Vou contar um pouquinho da minha história, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais a minha história, tá? E saber como que eu cheguei até aqui, né, nesse momento e nesse contrato, tá? Então aqui uma breve introdução, né? Eu sou mato-grossense, né, de nascimento mesmo aqui, ali vocês podem ver aqui, ó. Nasci nessa cidade aqui chamada Sinop, né, em 1986, então ela era assim, né, a vista aérea de Sinop ali naquela época, né? Então eu sou, apesar desse sotaque meio misturado de gaúcho com paulista, com sei lá o que, né? Tem um monte de mistura no meu sotaque, agora estou pegando sotaque cuiabano também, né? Então, mas eu sou mato-grossense, sinopense, tá? E basicamente nasci aqui, fiquei até os 17 anos mais ou menos. E aí fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fazer o curso de veterinária, tá bom? Bem, eu fiz o curso de veterinária, então a graduação de 2005 até 2010 lá. Tive a oportunidade de fazer vários estágios em diversos laboratórios, sempre dentro da veterinária, trabalhando sempre com microbiologia. Então, fiquei 3 anos em um laboratório de pesquisas micológicas, ou seja, de estudo de fungos. Depois, passei mais 2 anos no Laboratório Central de Diagnósticos em Patologia Aviária, que é basicamente o cerne da minha pesquisa científica, ela sempre foi baseada até hoje dentro dessa área, da área de patologia animal, da área de patologia aviária, para ser mais específico, tá? E depois, no final da minha graduação, fiz um estágio também no laboratório de virologia, tá? Virologia veterinária. Com isso, eu fui fazer o meu mestrado, recebi uma bolsa, né, para realizar o meu mestrado na área de genética e biologia molecular de micro-organismos na Unicamp, tá? Essa universidade que vocês estão vendo aqui, ó, nesse período de 2011 até 2013, mais ou menos, tá? Ali eu trabalhei com uma bactéria, né, uma bactéria chamada Escherichia coli, tá? Ela é patogênica, Escherichia coli patogênica para as aves, tá? E antes mesmo de terminar o mestrado, ainda em 2012, tá, eu voltei para Sinop, aqui embaixo, tá? De 2012 a 2014 eu fiquei ali, na cidade, agora já bem diferente da realidade de 1986, né? Ali nós tínhamos aberto em 2005, 2006, se não estou enganado, o campus da Universidade de Sinop, da Universidade Federal de Mato Grosso, e ali foi o meu primeiro contrato de trabalho como professor substituto na Federal. Lá eu trabalhei somente a disciplina de microbiologia geral, porém para diversos cursos, para os cursos de agrárias em especial, né? Para engenharia agrícola, para agronomia, para medicina veterinária, para engenharia florestal, tá? Então, por isso que, basicamente, aqui só isso já se explica, então, o meu know-how aí, minha bagagem que eu tenho em microbiologia, né? E ainda aprofundei mais isso, tá? Aprofundei mais isso na Universidade de Bolonha, tá? Lá na Itália, de 2015 a 2019, onde eu pude fazer o meu doutorado, tá? Realizei meu doutorado lá. E terminando meu doutorado, que foi em virologia aviária, voltei então para o Brasil e atualmente estou então aqui nesse contrato de 2019 até 2021, né, aqui no campus de Cuiabá, trabalhando a disciplina de microbiologia geral para vocês e todas essas outras disciplinas que eu já tinha comentado anteriormente, tá bom? Bom, vou contar um pouquinho mais agora sobre a minha experiência em laboratório e tudo mais e culminando com os trabalhos que eu tenho realizado aqui de pesquisa, para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu tenho feito e tudo mais, tá? Bom, vou começar de trás para frente, vou começar do meu doutorado, que é o mais recente, tá? Então, o meu doutorado foi em Ciências Veterinárias,
na Universidade ali de Bolonha. A Universidade de Bolonha é a universidade mais antiga, ainda em funcionamento, do mundo ocidental. Ou seja, essa universidade ela abriu em 1088, né? Praticamente ali no meio da Idade Média, um pouquinho antes até, na verdade, da Idade Média. Sobreviveu aberta toda a Idade Média, a peste bubônica, né? Uma das primeiras aí, uma das pandemias históricas aí, né? Que existiram no mundo, né? Resistiu a isso, resistiu à Idade Moderna, resistiu à Revolução Industrial, resistiu ao fascismo italiano, né? E sempre continua aberta. Então eu acho assim que é bastante importante focar isso, frisar essa história, né? E ver que no mundo, durante o período aí da humanidade, existiram diversas crises, né? Diversas crises, e o ser humano ele conseguiu sempre se adaptar, né? Então a universidade aí é um exemplo aí das universidades que, apesar de várias crises que ocorreram desde que ela abriu, ela sempre se manteve aberta e funcionando, tá? Então por isso também é o que me motiva a enfrentar essa crise aí do Covid-19 e também me manter em funcionamento, tá? E aberto aos alunos, então mostrando o que eu tenho de melhor para vocês, tá? Que é na parte de microbiologia. Lá eu trabalhei então no setor de patologia aviária, tá? Patologia é a parte dos estudos das doenças, né? A origem das doenças, né? Então trabalhei ali com um vírus especificamente, o vírus de Gumboro, tá? O vírus da bolsa de Fabrício. Para quem já fez anatomia, sabe que as aves têm um órgão específico chamado bolsa de Fabrício, que ele é responsável pela produção de linfócitos B nas aves, tá bom? Então eu caracterizei, né, como está ali o título da tese, está em inglês, né, a patogenicidade de um genotipo novo italiano que tinha surgido da doença de Gumboro, né, trabalhando com aves SPF, ou seja, Specific Pathogen Free. São aves que são criadas em ambientes totalmente específicos, tentando fazer com que elas não tenham nenhum contato com nenhum tipo de patógeno, porque daí a gente consegue infectar essas aves com um patógeno específico que a gente queira para poder fazer os testes específicos, tá bom? Então eu vou explicar mais ou menos o que ocorreu, né? Olha aí, aqui tá, para lembrar um pouquinho de anatomia, né? A bolsa de Fabrício, tá? Esse órgão aqui, produtor responsável pelos linfócitos B. A gente sabe que nos mamíferos, na gente e tudo mais, né? A gente não possui um órgão específico, né? Os linfócitos são produzidos lá na medula óssea, depois sofrem maturação e tudo mais. Porém, nas aves existe esse órgão aqui específico para produzir então os linfócitos B. Bom, o que acontece? E aqui estão os dois artigos aqui que eu publiquei no período do meu doutorado, né? Em revistas internacionais de impacto importante dentro da área de veterinária e também na área de epidemiologia, né? Essa é uma das revistas mais importantes atualmente, né, na área de epidemiologia, tá? Transboundary and Emerging Disease, tá? Isso é o mais recente mesmo, mostrando aí os trabalhos que eu fiz aí no meu doutorado, tá? Então, basicamente, esse vírus, o que ele faz? Ele invade o corpo das aves, né? Ele pode entrar tanto por via oral quanto por via aerógena, né? E aí se multiplicar. Então, é um vírus realmente muito complicado, porque é um vírus que é um vírus imunossupressivo, ele invade esse órgão aqui da ave e começa a deletar as células responsáveis pela produção dos linfócitos B. Então, basicamente, o que ocorre com a ave? A ave fica imunodepressiva, tá? É como se fosse uma doença da imunodeficiência, né, humana, que nós temos, o HIV, provoca isso na gente, né? Mas esse vírus, então, provoca então, a imunodeficiência também nas aves, tá? E a desvantagem das aves é que é o seguinte, esse vírus ele pode estar presente na cama, né, na cama aviária, pode estar presente na ração, pode estar presente na água, em outras aves. Então é muito mais fácil de se infectar, a ave de se infectar, do que a gente com HIV. O HIV ele só é transmitido de maneira, né, a princípio, sangue com sangue. Né, e a principal rota, então, aí é a rota reprodutiva, a rota genital, para a gente poder se infectar com HIV. Né? Então, camisinha, né, já deixa a dica aí importantíssima, que a gente vai estar usando a camisinha, a gente vai estar se precavendo tanto do HIV, mas também com uma série de outras ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis,
que são importantíssimas e que a gente deve estar sempre com cuidado, tá? Aqui as aves não adianta, porque as aves elas precisam realmente estar com o ambiente totalmente livre desse vírus, ou então, no caso, serem vacinadas, né? Que é o caso, né? Então, a vacina existe desde a década de 70, mais ou menos, né? Porém, um vírus, né, como vocês viram, né, o vírus ele é capaz de sofrer mutações e tudo mais, né? Então, esse vírus sofreu mutações importantes no decorrer do tempo, desde que a gente descobriu ele em 1950 e poucos, né? Em 1960, mais ou menos, começaram a surgir as primeiras vacinas, tá? E de tempos em tempos, a cada 5, 10 anos, o vírus acabam surgindo novos vírus espontaneamente pela natureza, e devido à pressão de seleção também, no caso, e fez surgir, então, um novo genotipo italiano e que está atacando, conseguindo infectar as aves, mesmo as aves vacinadas com o vírus clássico. Né? Esse é o maior desafio que nós temos atualmente. E aí não temos vacina para ele. Tá? Então, mesmo as aves vacinadas estão sendo acometidas pela doença de Gumboro. Então, eu fui para lá para fazer a caracterização, tanto geneticamente quanto patologicamente. Tá? Então, tanto para analisar o genoma desse vírus, né, e caracterizá-lo, quanto da patologia, no caso, quais as lesões que ele apresenta nas aves, qual a sintomatologia, porque tudo isso depois facilita o diagnóstico por parte do veterinário. Tá? Bem, o que nós fizemos assim como experimento, só para vocês terem noção? Então, a gente pegou lá 5 polli, ou seja, 5 aves, tá? 5 aves nós inoculamos com o genotipo ITA, o novo genotipo italiano, 5 aves com o genotipo clássico e 3 aves ali com o genotipo controle, o controle, ou seja, com controle negativo. A gente inoculou PBS, tá? No caso, isso foi repetido em 3 vezes, né? Então, não foram só apenas 5, foram, na verdade, 15, 3, 6, 9 no total, tá? Aqui para cada grupo experimental. A gente inoculou, né? Fez essas inoculações e depois avaliou, né, de diversas formas. Então, fizemos necropsia das aves, olhando, tentando observar quais as lesões anatomopatológicas que o vírus causava, né, nas aves, tentando caracterizar. Além disso, a gente coletou aqui tampone cloacal. O que é isso aqui? Isso aqui é suave cloacal, que nem estão fazendo ali também para o coronavírus, né? Coloca lá o suave, aquele cotonete grandão ali no nariz, né? Então, a gente fez isso, só que daí na cloaca da ave, para ver o quanto esse vírus ele é excretado pelas fezes e tudo mais, o quanto poderia, então, ele se espalhar no ambiente, tá? Além disso, coletamos outros órgãos, coletamos, por exemplo, a glândula de Harder, medula óssea, né, as tonsilas cecais, fígado, rins, proventrículo, timo, né, milça, que é o baço, tá? E a bolsa de Fabrícios, obviamente, tá? Por isso coletamos aqui amostras de tecidos, então, tanto para histopatologia, para também observação da quantidade, aqui, ó, QRT-PCR, a gente detectou e quantificou o RNA viral presente em cada uma dessas amostras, tá bom? A gente poder, então, quantificar a presença do vírus em cada órgão coletado, tá? Então, olha só algumas das descobertas que a gente fez, por exemplo, né? Então, aqui, ó, nós temos a bolsa de Fabrício, tá? Olha aqui, as aves que ficaram com o novo vírus italiano inoculado, olha como ficou diminuído a bolsa de Fabrício, tá? Já nos primeiros dias, na segunda, terceira semana, mais ou menos, do experimento, comparado com os outros, olha. As aves que ficaram inoculadas com o vírus clássico, olha o tamanho, né? Então, diminui esse aqui, ó, sem vírus, ou seja, o nosso controle aqui, o controle negativo, lá, ó, não foi inoculado apenas PBS, né? Solução fosfato, foi inoculado nas aves, né? E aí, esse aqui, então, na verdade, é o órgão normal, de tamanho normal. Tá? Todos eles da mesma idade, as aves e tudo mais, então dá para observar aqui. O vírus clássico ele diminui, ou seja, ele faz uma imunodepressão, mas veja o quão agressivo é o novo vírus frente até mesmo ao vírus clássico. Tá? Então, isso aqui com diferença estatística de todos os dois, o que mais foi agressivo foi esse novo vírus italiano. Tá bom? O que a gente conseguiu caracterizar de maneira geral, tanto com a sintomatologia quanto com a patologia. Então, a gente conseguiu caracterizar que esse novo vírus, tá? Ele é de sintomatologia subclínica, ou seja, ele não apresenta mortalidade, a princípio por ele em si, ele não apresenta mortalidade, mas, assim como o HIV, a pessoa que tem o HIV, ela não vai morrer por conta do HIV, mas ela vai morrer por conta das infecções secundárias
que a imunodepressão acaba causando, né, na pessoa. Tá? Então, a mesma coisa, mesmo quadro que se apresenta também para esse novo vírus e para o vírus e algumas cepas do vírus clássico também, tá? Não apresenta sintomatologia clássica também, tá? Sintomatologia clínica, tá? Tem características também de cepas variantes também, tá? Então abaixa bem a atrofia da bolsa de Fabrício e tudo mais, mas enfim, a gente caracterizou, então veja-se. A gente viu que ele tem diversas características de outros vírus também dentro do vírus da doença de Gumboro. Tá? Então, isso faz com que se caracteriza, tá? Como sendo um vírus totalmente novo, tá? Um genotipo totalmente novo. Por isso que ele é um novo genótipo italiano. Então, ele entrou aqui para a árvore da vida. Tá? A gente colocou aqui no nosso grupo de pesquisa. Ó, o vírus italiano entra nesse genogrupo 6 aqui. Tá? Um novo genogrupo, então, foi criado para esse vírus, depois outros vírus forem já colocados aqui também na árvore da vida, tá? E esse foi o nosso trabalho que a gente fez, que a gente conseguiu caracterizar, entrou aí para a história da ciência, no caso, na história da doença de Gumboro, através desse trabalho que eu realizei no meu doutorado, tá bom? Bom, no meu mestrado, tive bolsa ali de CNPq. Isso aqui é bastante importante também relatar. Aqui eu tive bolsa de um programa chamado aqui, Ciências Sem Fronteiras. Tá? Foi um programa que teve ali a partir de 2010 até 2015, 2016, não, 2016 acho que foi até o final dele. Né? Um programa muito bom que teve no Brasil, que ele mandou mais de 150 mil, mais ou menos, brasileiros, né, para estudar lá fora. Fazer graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, né? E essa galera toda, então, aos pouquinhos foi retornando. Eu mesmo retornei ano passado, né? E pelo contrato, quem tinha a Bolsa de Ciências Sem Fronteiras, o mesmo período que você ficou lá fora, depois você tem que ficar também aqui dentro, né, do país. Ou seja, pelos próximos... Eu tenho mais 2 anos ainda por contrato, que eu tenho que obrigatoriamente ficar aqui no país e tal, né? Prestando serviços e tudo mais, né? Então, foi um programa realmente muito bom. Tá? Bom, sem isso também, né, sem bolsa, a gente sabe que eu, pelo menos, sou de origem de classe média, então, apesar de ter falado lá que eu passei pela Unicamp, pela UFSM, mas eu sempre fui bolsista, tá? Até a minha formação também, minha escola particular, eu fiz sempre com bolsa, tá? Bolsa de estudos, né? Então, esses programas realmente são muito importantes, tá? Porque o meu primeiro trabalho não foi como professor, não, tá? Eu fui office boy, com 15 anos de idade eu era office boy. Tá bom? Numa lojinha de informática lá em Sinop mesmo. Depois as coisas, né, na década passada, a gente sabe o quanto de mobilidade social a gente teve na década passada, né? Enfim, voltando ali para meu currículo para apresentar para vocês. Então, olha, meu mestrado. Meu mestrado foi em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Campinas, tá? Trabalhei no Laboratório de Biologia Molecular Bacteriana. E a minha dissertação, então, foi ali, caracterização molecular de isolados brasileiros de Escherichia coli aviária, tá? Quem que é? Esse aí foi o trabalho que eu publiquei, né, basicamente. O que a gente fez? A Escherichia coli, a gente sabe, é uma bactéria, ou melhor, vocês vão conhecer, né, durante o semestre. É uma bactéria que ela é comensal, tá? Ou seja, ela está presente aí no nosso intestino, do intestino de mamíferos, das aves, né? Na verdade, dos animais de uma maneira geral, e na verdade, sem essa bactéria, a Escherichia coli, a gente não consegue ter a síntese de vitamina K. Né? Então, ela é que produz a vitamina K para a gente, né, para a gente poder aproveitar no nosso metabolismo. Tá? O que ocorre? Ocorre que algumas cepas, alguns tipos dessa bactéria, tá? No caso aqui, a Escherichia coli tem diversos tipos, né? Mas a Escherichia coli patogênica aviária, ela causa doença, ela causa patologia nas aves, tá? E aí é o seguinte, aí nós tínhamos um grande problema no momento do diagnóstico, porque a gente via sinais, então, causa doença chamada colibacilose aviária, e a gente tinha um grande problema para poder separar, né, na hora do diagnóstico, né, a ave morria. Você tinha sinais de colibacilose, mas você fazia o isolamento, e por ela ser uma bactéria que é uma doença que geralmente é também assim de infecção secundária, tá? A gente tinha um grande problema para realmente separar e dizer, olha, realmente esse galpão aqui, as aves foram infectadas pela APEC, né, pela Escherichia coli patogênica aviária, e elas morreram em decorrência de uma PEC realmente muito severa.
né? Então a gente tinha esse problema para dizer se realmente era isso ou se de fato aquela Escherichia coli que foi encontrada ali no corpo do animal, se ela de repente não era uma Escherichia coli comensal, né? Na verdade fazendo parte da flora saudável, né? Então, como que era feito o diagnóstico, né? Até um tempo atrás, até mais ou menos, pelo menos aqui no Brasil, até o meu trabalho de mestrado, né? Então ali até 2016, né, 2017, como que era feita geralmente o diagnóstico? Você pegava, isolava a bactéria das aves que estavam mortas, doentes, isolava ela em laboratório, fazia o cultivo em meio de cultura, que isso tudo vocês vão aprender quando a gente fizer as práticas, tá? As aulas práticas. A gente isolava em um laboratório e depois você inoculava nas aves, as aves sadias, como está aqui nessa imagenzinha aqui, ó, tá? As aves sadias, você inoculava em 6 aves sadias e depois observava por 7 dias se houve mortalidade ou não, tá? Se não houve mortalidade, de qualquer forma você sacrificava os animais, abria esses animais e observava se tinha as lesões que podem aparecer por conta da Escherichia coli. E assim você tinha uma noção da patogenicidade daquilo e você podia dizer, não, realmente morreu por conta da APEC. Ou não, aquela bactéria ali que a gente encontrou, a Escherichia coli, né? Se você não encontrou nenhuma outra tipo de bactéria ali, mas se encontrou só a Escherichia coli, provavelmente é uma contaminação, tá? Do momento ali, na hora que o veterinário estava fazendo a necrópsia, né? Que é muito comum também. Então, querendo ou não, é um método de diagnóstico muito arcaico, né? Muito quase, vamos dizer assim, primitivo, né? Você tem que matar aves vivas, sadias, né? Para identificar o problema do galpão, tá? Então, o que nós pensamos aí no meu orientador, né, professor Vanderlei? A gente pegou e pensamos em elaborar um teste baseado no genoma, tá, na detecção de genes, para identificar e pronto, finalizar, que é a PEC, sem precisar sacrificar animais. Tá? Então, a gente propôs esse trabalho, a gente chegou aqui, a gente caracterizou em torno de umas mais de 120, 150 APECs, né, Escherichia coli isoladas de aves, tanto saudáveis quanto não saudáveis, né, quanto as APECs, né, de 5 regiões brasileiras, né, a gente pegou lá de estados, na verdade, né, a gente pegou lá de Pernambuco, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso também entrou, né, então a gente fez uma pesquisa bem ampla para tentar definir qual era o patotipo, né, brasileiro, tá? A gente não fez nada de extremamente novo. Esse diagnóstico, esse método de diagnóstico já tinha nos Estados Unidos e também já tinha na Alemanha, tá? Na Europa. Faltava no Brasil para a gente definir quais os genes seriam de repente importantes, impactantes aqui no Brasil, tá? Então faltava fazer mesmo esse diagnóstico e verificar o perfil da APEC brasileira, tá? Então a gente fez isso, isso aqui é uma matriz, tá? O que a gente vê quando está coloridinho aqui, ó, quer dizer que o gene está presente. Isso aqui, ó, nessa parte aqui, nesse eixo aqui, ó, nesse eixo X aqui, ó, é cada um dos genes que existiam até então, em 2016, né, 2015, 2016, que são relacionados à PEC, tá? A fatores de virulência, genes relacionados à virulência de APEC, tá? E aqui, ó, todas as APECs, então. Isso aqui, então, é um perfil, se você olhar, da vertical, tá? Da vertical linha por linha, tá? Você vai ter o perfil genético de cada uma das bactérias. Então, o que a gente descobriu? Obviamente, que não era nada muito, que era óbvio, né? Ou seja, as bactérias que são comensais, que estão ali presentes na flora intestinal, como parte, né, natural, elas têm poucos genes de virulência, óbvio, né? Então, elas não vão conseguir causar doença por si só, tá? Então, elas podem estar presentes em outros órgãos, mas geralmente você teve um vírus ou uma micotoxina que abriu a porta das defesas, né, abriu as defesas imunitárias e a Escherichia coli acabou passando do intestino para outros órgãos, por exemplo, tá? E no caso, assim, ó, as bactérias que são patogênicas mesmo, elas têm vários genes de virulência. Vocês podem ver que aqui está mais colorido esse grupo aqui, ó, o grupamento 1, o grupamento 2A e o grupamento 2B, tá? Para vocês que já fizeram biologia celular e molecular com o professor ali, agora esqueci o nome dele, mas enfim, professor lá que faz os seminários, né, de biologia celular e molecular, eu sei que vocês já estudaram essa parte de genética, né? Se não estudaram, vão ter que estudar um pouquinho mais para relembrar como é que funciona isso aqui, tá? Mas, enfim, quanto mais patogênica, mais presença de genes de virulência, de genes de patogenicidade você vai encontrar, tá? Nas bactérias, basicamente. E, além disso, em especial, esses genes aqui, ó, os vermelhinhos e os amarelos, que são os genes relacionados à captura de ferro, tá?
e de sobrevivência fora do corpo do animal. Tá bom? Seguinte, chegamos a essa definição. Então a gente quer saber, além disso daqui, ó, a gente quer saber quais são os genes fundamentais para você descobrir e dizer, olha, é uma APEC. Então a gente chegou nesses 7 genes aqui. Tá? Então aí eu mostro para vocês a importância de a gente fazer testes e diagnósticos e caracterizações moleculares com as nossas bactérias, com as bactérias brasileiras. Tá? Porque, por exemplo, para os Estados Unidos servem apenas 5 genes. Para o europeu são 6. E para o Brasil eu descobri que a gente precisa ter no mínimo 7 genes que tem que fazer parte do teste de diagnóstico. Tá? Com esses 7, se você tiver a presença de ao menos 3, você já pode dizer já que se trata de uma PEC. Tá? E aí o diagnóstico, em vez de você matar as aves sadias, o que acontece? Você vai lá, pega um tampão, ó, pega um suave, tá? Aquele cotonete, mesma coisa que se faz para o coronavírus, aí você passa lá na ave, no órgão que está, de repente se é sinal de gripe, por exemplo, você vai lá, pega, né, do sistema respiratório, do trato respiratório superior, ou então suave de traqueia também, você pode colocar, né? Ou suave cloacal, ou então as aves que já morreram, você abre essas aves que já morreram, faz a necropsia e depois você coleta também a bactéria, depois você cultiva em laboratório, né? Você leva ali no tampão, você cultiva, extrai o DNA, né? E depois numa maquininha chamada termociclador você vê se tem a presença aqui desses genes, tá? Então, de novo, você faz um teste contendo esses 7, se tiver ao menos 3, você já pode dizer que é a PEC. Então, tudo isso sem precisar fazer aquele sacrifício dos animais. Tá? Então, depois desse meu trabalho, né, aqui no Brasil, começou a se utilizar bastante esse método de diagnóstico e começou a se retirar essa questão da inoculação. Então, tem diversos laboratórios hoje em dia no Brasil que já utilizam esse meu teste aqui que eu desenvolvi para a gente poder definir o patotipo APEC. Tá? Bom, e durante a minha graduação, né, na minha graduação, então, graduação em Medicina Veterinária, fiz lá na Universidade Federal de Santa Maria, no período de 2005 até 2010. Tá? Fiz um estágio ali, o maior dos estágios foi no Laboratório de Pesquisas Micológicas, onde eu pude trabalhar com o pítio insidioso, que ele é um fungo, né? Na verdade ele é um falso fungo, mas enfim, a gente vai estudar isso lá, quando a gente chegar em micologia eu vou falar para vocês por que ele é um falso fungo. Tá? Mas trabalhei tanto com micologia médica humana, quanto a micologia veterinária. Tá? Trabalhando com micotoxinas, né, que são toxinas produzidas aí pelos fungos, que podem ficar aí nas rações animais, no milho, na soja e tudo mais, né? Então, na zootecnia tem-se um controle realmente muito grande quando vocês forem discutir, tiver as disciplinas aí relacionadas à fabricação de ração, formulação de ração e tudo mais, vocês vão ver que os professores vão puxar esse assunto sobre as micotoxinas, tá? A gente vai puxar um pouquinho aqui também, tá? Também trabalhei com controle biológico, ou seja, você utilizar organismos vivos para combater outros organismos vivos, geralmente pragas, né? Então trabalhei com isso também. E trabalhei no cultivo de shiitake, que é o que eu tenho trabalhado aqui atualmente, né? O meu projeto mais atual, que mais vingou, né? Que mais frutificou aqui na UFMT, é sobre o cultivo de shiitake, que é um cogumelo, tá? Um cogumelo de origem japonesa, na verdade chinesa, mas quem criou todo o sistema de criação dele foram os japoneses, né? E é isso que eu tenho trabalhado aqui num desafio para saber como que seria a produção de shiitake em um ambiente de cerrado. Né? Isso que a gente está fazendo aqui na fazenda experimental da UFMT, tá? Desde o ano passado. Bom, além disso, trabalhei no laboratório de diagnósticos em patologias aviárias, foi aí que começou tudo, né? Essa parte de doenças aviárias. Tá? Trabalhei no testes de probióticos, prebióticos e ultrabióticos, né? Controle de salmonelose. Né, tudo isso com projetos com empresas, né, empresas aí brasileiras, empresas internacionais e tal. A gente testava aí os probióticos que tinham, mais ou menos o que ocorre também aqui na UFMT, que vocês podem conversar com os outros professores, né? O professor Márcio, a professora Janessa, por exemplo, eles têm, né, esses contatos aí com empresas também, em geral eles estão também testando, né, produtos e tudo mais, né, que vocês podem acompanhar. E é o que eu sempre indico, galera, vocês, olha, se vocês ficarem apenas nas aulas, né, vocês não vão fazer um bom currículo. Vocês têm que fazer estágio. Né? Estágio, às vezes, a gente sabe que muitas vezes não tem bolsa, tem que ser voluntário, ainda mais nesse período que nós estamos aí de vacas magras, né, no Brasil, em relação ao investimento em educação, investimento em ciência. Né? Então, em geral, é raro a gente encontrar bolsas. Tá? Totalmente diferente do que foi o meu período.
né? Então esse período de 2005, 2010 até ali o Ciências Sem Fronteiras, 2015, era um período que tinha muita disponibilidade, muitos recursos, muitas bolsas, tá? Então hoje em dia a gente infelizmente voltou a um período assim que a gente não tem tanta oferta de bolsa, tá? Mas, enfim, tem que arranjar meios aí e tudo mais e, olha, participem de estágios, participem de programas de monitoria e tudo mais, para fazer um bom currículo, porque é isso que vai fazer o diferencial de vocês, tá? Assim como eu fiz o diferencial meu aí que vocês estão vendo, tá? E aí, por fim, trabalhei no laboratório de virologia animal no meu último ano de graduação com o vírus aí metapneumovirose aviária, tá? Um vírus aí que é muito parecido com o coronavírus, né? Nesse sentido das aves, causando aí sintomatologia respiratória nas aves, tá? Enfim, olha lá o pitch insidioso que eu trabalhei. O pitch insidioso, ele acomete bastante esse ecossistema aí, ó, o ecossistema do Pantanal, né? Vocês estão vendo aí cavalos, tá? Então, o pitch insidioso, na verdade, ele é um patógeno de plantas, tá? Ele é um patógeno de plantas aquáticas e, ocasionalmente, ele pode infectar equinos, tá? Se o equino tiver alguma ferida, alguma porta de entrada, né? Tiver alguma ferida, né, na pele, então, geralmente, ele acomete membros anteriores, membros posteriores, ali o peito, a barriga e tal, né? O focinho e tal, geralmente são partes do corpo do animal que está em contato diretamente com a água. Isso faz com que o pitium ele migre, então saia, né, do seu ambiente ali normal, que é a planta, ele migra para o equino, invade o tecido do equino e começa a causar toda uma sintomatologia clínica, né, que é muito característica desse fungo, tá? E principalmente acabam virando assim, lesões realmente aberrantes, porque o sistema imune do equino ele não sabe responder da maneira apropriada. Tá? Então, em vez dele fazer uma resposta baseada em macrófagos, ele bola uma resposta baseada em eosinófilos. Né? Para quem já viu a parte de fisiologia, sabe que eosinófilo é a célula do sistema imune que é responsável pelo combate de parasitas, tá? E não de fungos, como deveria ser então para os macrófagos, né? E fungos e bactérias, então, geralmente são eliminados pelos macrófagos. Aí o eosinófilo acaba fazendo uma capa protetiva ao redor da hifa do fungo, tá? Do filamento do fungo, e aí acaba gerando lesões enormes, tá? Então vamos ver aqui umas lesões. Olha aqui, ó, lesões que podem aparecer nos cavalos. E é bem a época, agora nós estamos na época de seca, pelo menos nós estamos gravando eu estou gravando essa aula aqui no dia 1º de agosto, eu estou gravando essa aula, né? E a época de chuva é o período que mais aparece aqui no Pantanal Mato Grossense, tá? Aparece ali, ó, bordas irregulares com aparência tumoral, olha só, bem aberrante, bem sanguinolento também, tá? Causa um intenso prurido, tá? O que é prurido? Prurido é coceira, o animal tem vontade de se coçar. Causa, então, uma automutilação severa, o animal vai tentar se coçar, ele vai querer se livrar daquele incômodo, ele acaba se automutilando, tá? E acaba produzindo, olha ali, o fungo ele invade o tecido e acaba produzindo essas estruturas aqui que são chamadas de cankers. O que é? São os filamentos dos fungos, as hifas dos fungos recobertas por matéria necrótica, no caso de eosinófilo. Então, formando isso aqui, ó, esse canker. Tá? E aí, formando galerias também por dentro, invadindo o tecido por dentro. E aí, ó, fica sangrando. Tem uma secreção ali, serossanguinolenta, que é a definição, então, dessa secreção. Tá? É realmente uma coisa, assim, pavorosa quando você vê. É realmente assustador. O que a gente fez no laboratório? A gente estudou por muitos anos. Meu professor, na verdade, foi a tese de doutorado dele. Ele desenvolveu aqui o Pitumvac, que é um imunoterápico. Tá? Então, isso aqui foi uma cooperação entre a Universidade Federal de Santa Maria com a Embrapa, né? A Embrapa Pantanal, aqui do Mato Grosso do Sul, na verdade, não do Mato Grosso, mas do Mato Grosso do Sul. E ele é como se fosse uma vacina, né? Tá até na propagandinha dele ali, ó, vacina contra a pitiose, mas não é uma vacina, até porque a vacina a gente dá para as pessoas, para os animais, antes de o agente patogênico causar a doença. Nesse caso aqui, o animal ele já está, o equino ele já está com a pitiose, né? E aí você aplica esse imunoterápico e aí você faz com que a resposta errada do sistema imune do equino, que era baseada em eosinófilos, acaba sendo uma resposta baseada em macrófagos. E aí você consegue, então, finalmente eliminar o canker. Tá? Você consegue eliminar o pítio. Tá? Então, aí, um exemplo aí, então, de um laboratório que eu passei 3 anos com muito orgulho lá, estava sempre nesse laboratório ali, o professor Jânio primeiro da frente, aqui, ó, né, professor Jânio Moraes Santúrio, né, meu guia espiritual, vamos dizer assim, na ciência, é esse cara aí, né, e realmente uma pessoa realmente muito divertida também, então eu me inspiro muito para dar as aulas, assim, quando eu dou as aulas eu imagino muito ele, tá?
Então, olha aí, uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria, através do Laboratório de Pesquisas Micológicas, e a Embrapa Pantanal. Tá? A gente desenvolveu esse imunoterápico. A gente não, ele desenvolveu, a gente participou de diversos testes aí, tá? Outro trabalho, esse aí sou eu, tá? Tinha, sei lá, quantos anos eu tinha aí, uns 19, 20 anos deve ser. Enfim, aqui fazendo um outro teste, tá? Aqui relacionado a controle biológico. Então, a gente está aqui num equipamento chamado de fluxo laminar, tá? Manipulando aqui em condições totalmente assépticas, tentando, ó, tu vê que tá com luva, já tinha passado álcool 70 nas mãos, né? Agora todo mundo sabe o que é álcool 70, né? Depois da pandemia do Covid-19, agora todo mundo sabe o que é o álcool 70 para passar para desinfectar, que é o termo correto, tá? Desinfectar, não é esterilizar. Esterilizar é quando você mata tudo. Desinfectar é para você apenas, né, diminuir aí a carga microbiana, mas você não consegue realmente esterilizar, ou seja, eliminar todas as formas microbianas, tá? Enfim, ali eu trabalhando, preparando um inóculo, tá? Um inóculo de controle biológico de um fungo, tá? Chamado do Dichtonia flagrans, que ele é cultivado aqui ó, em sorgo, em arroz, tá? A gente cultiva ele, depois tem esse inóculo aqui para depois utilizar ele como controle biológico. Olha aqui o fungo. Então ele produz aqui, ó, esse líquidozinho aqui, ó, tem dezenas, centenas, milhares de clamidósporos, ou seja, de esporos fúngicos, que depois vão combater parasitas, principalmente parasitas, que é o nosso objetivo, parasitas gastrointestinais de ovinos e de bovinos. Tá? Então, olha lá, como que funciona o processo, só para vocês terem noção de como que funciona. A gente colocava sorgo, né, com água dentro desses saquinhos plásticos, né, esterilizava através de autoclave, que eu vou mostrar para vocês também quando a gente chegar na parte prática, né, vou mostrar um equipamento enorme, gigantesco, chamado autoclave, não é enorme, gigantesco, o professor é exagerado mesmo, já vou falando para vocês, eu sou exagerado, tá? Mas enfim, é um aparelho, é como se fosse uma panela de pressão enorme, tá? É, enorme. Bom, enfim, você esteriliza esse material, esses saquinhos contendo sorgo e água, tá? Então esse material vai estar realmente totalmente esterilizado aqui, realmente é a esterilização. E aí com essas chamas aqui, ó, o bico de Bunsen, ó, tá? Esse aparelhinho aqui se chama bico de Bunsen. E aí você tem uma chama, sempre perto, porque em torno de uns 30 centímetros, mais ou menos, ao redor da chama, você tem um ambiente mais ou menos estéril, mais ou menos asséptico possível, tá? Pra gente fazer o quê? A gente pegava o líquido que estava aqui dentro, com umas seringuinhas e injetava aqui no sorgo, tá? Depois colocava uma fita crepe, vocês estão vendo essa fita crepe ali, a gente fechava, que é onde que a gente inoculou, para depois não ter nenhum tipo de contaminação. Esse sorgo, então, a gente pegava e colocava, olha, ó, inoculava, passava fita crepe, tá? E deixava depois nesses tonéis aqui, ó, nesses tonéisões aqui, nessas, né, caixas ali, para ficar no ambiente escuro e no ambiente umidificado, tá? Para o fungo poder crescer e colonizar todo o sorgo. Então, ó, dessa maneira aqui, quando a gente inoculou, tá? Passado mais ou menos uns 30, 40 dias, ficava, olha aqui, ó, todo mofado, tomado pelo fungo, tá? E aí deixava crescer e depois até ele ficar todo feito, todo tomado por clamidósporos também, e a gente secava, né? Secava esse aqui, secador aqui desse grão, né? Moía isso aí para transformar tipo numa ração animal, tá? Então a gente transformava isso aí numa ração animal para depois, ó lá, liberar para o gado, tá? E para os ovinos em especial. Esse tratamento foi para os ovinos lá na Serra Gaúcha, tá? Eles se alimentavam, esses ovinos se alimentavam, então, como se fosse uma suplementação da ração deles e tal, né? E o que acontecia? Esses clamidósporos, eles são resistentes a todo o sistema, o trato gastrointestinal dos animais, né? Do rumen, né? Passava e saía nas fezes dos animais. Saindo nas fezes dos animais, ele começava a se desenvolver, né? Nas fezes, faziam tramas e redes para pegar quem? Para pegar o hemôncos, olha aqui, ó. Esse aqui é o verme mais problemático que nós temos na ovinocultura, tá? O Hemmonchus contortus, tá? E aí ele fazia, olha aqui, são redes aqui, esse aqui é o fungo, tá? Essas redinhas aqui que ele vai fazendo, tá? E esse aqui é o parasita. E aí, olha só, ele fazia uma estrutura aqui que ele enganchava de uma maneira, que ele engancha de uma maneira, assim, o Hemmonchus, e aí ele estrangula o parasito, né? Fica fragilizado e o fungo começa a secretar umas enzimas aqui para degradar a cutícula que tem desse parasita e depois ele começa a invadir o corpo do parasita e começa a degradar e começa a matar esse fungo. Tá vendo aqui, ó? Que ele vai degradando, olha aqui, ó, vai estrangulou em duas partes aqui, ó, olha que filha da mãe. Aqui também, ó, né? Estrangulou em várias partes e foi, ó lá, degradando e matando o fungo, tá? E aí, basicamente, você tem um controle, então, dos parasitas de uma maneira biológica, de uma maneira orgânica, digamos assim, sem precisar ficar utilizando antiparasitários, tá? Ivermectina,
né, que tava na moda, que o povo tava querendo usar até para Covid-19. Gente, isso aí, pelo amor de Deus, hein? Isso aí é outra fake news enorme. A ivermectina não serve, tá? Como para coronavírus e tal. Ele é antiparasitário, mas não tem nenhuma relação aí com a questão do coronavírus, tá? Então não usem isso, tá? Para essa finalidade. Enfim, daí você consegue, não precisa ficar utilizando então esses antiparasitários, você faz um controle biológico, tá? Foi legal, esse experimento chegou até 80% de redução da carga parasitária das pastagens, né, lá nas condições da Serra Gaúcha e tal. E eu tentei fazer algo semelhante aqui também, no Mato Grosso, tinha o meu orientado nesse projeto aí, Matheus Brito, colega de vocês, veterano aí de vocês e tal, né? A gente tentou, só que infelizmente com a questão da pandemia a gente teve que abortar tudo, né? A gente chegou até fazer umas OPGs, que é um teste que a gente faz para quantificar a presença de ovos, né? Desses parasitas presentes nas fezes, para a gente ter uma noção, tá? E aí basicamente a gente teve que parar, tá? Enfim, outro trabalho que eu fiz também relacionado a controle biológico, a utilização aqui, ó, do Bovéria baciana, cepa 986, como controle biológico contra Alftóbios japerinos, que é o cascudinho de aviário, né? Para quem tem aviário, quem já visitou um aviário, sabe que está cheio de cascudinho, besorrinho, que fica lá e ele transmite, é como se fosse o pombo, é o pombo do aviário, porque ele transmite mais de 70, 80 agentes patogênicos, né, e tal. Então a gente utilizou também esse fungo especial, ó, e aqui para outros insetos também, né? Mas ele, ó, tá vendo que ele tá todo mofadinho aqui, ó. Esse aqui é o Metarrhizium, esse aqui é o Bovéria, né? São fotos apenas representativas. Mas enfim, a gente utilizando ele in vitro funcionou super bem, tá? Só que no galpão, no teste in vivo, né? No teste in situ, na verdade, né? No galpão, a gente não teve os mesmos resultados. Tá? Então, para vocês verem, ó, justamente, até pegando esse exemplo da vermectina que eu falei para vocês, né? Então, nem sempre porque o teste in vitro funcionou, nem sempre in vivo ou in situ o negócio vai funcionar, né? Então, só depois acompanhando lá realmente na realidade que você vai testar e realmente vai ver se funciona ou não funciona. Nesse caso aqui não funcionou. Já para o anterior funcionou, né? 80% de redução. Aqui já não funcionou. Então, a gente precisa achar uma outra estratégia, né? E isso, claro, para galpão fechado. Eu tenho uma teoria que eu acho que para esses sistemas aí semi-intensivos ou extensivos, eu acho que de repente já poderia funcionar, tá? Porque aqui o principal complicador foi a presença de amônia. A amônia é realmente muito grande, muita presença de amônia dentro dos galpões por conta das fezes dos animais e tal, né? E isso atrapalha o crescimento do fungo, tá? E aí o shiitake, olha eu aí de novo, jovenzinho e tal. E aí a gente, ó, inoculando toras aqui, são toras de eucalipto, que a gente pega, que é o inóculo, também um substrato à base de serragem e fungo, e a gente inocula aqui, coloca nos buraquinhos, que a gente faz buraquinhos na madeira, com uma broca específica e tal, sela isso aqui com parafina e depois coloca para deixar isso aqui apodrecer. Essa madeira vai apodrecer e no final de um ano, mais ou menos, vão brotar cogumelos, tá? A partir dessa inoculação, tá? A gente fez esse estudo lá na Serra Gaúcha, né? A Serra Gaúcha, né, como você sabe, tem uma grande descendência aí de italianos e tal. E por que a gente escolheu a região? Porque, né, as casas, geralmente, da Serra Gaúcha tem porão, tá? Então tem condições ali de temperatura e umidade adequadas para o shiitake poder crescer, tá? Então a gente fez essa parceria lá, né? Rolou uma parceria também com a Embrapa, você vê com a Emater, na verdade, né? E aí, ó, olha só o exemplo, né? Tem um cara que há mais de 15 anos que ele trabalha no cultivo de shiitake, né? Por conta desses tipos de projeto que a gente tinha lá, né? A gente pôde levar. E aí, olha aí, ó, quem que tá aí? Olha lá, agora já não tô mais jovem, né? Apesar de, ali, ó, apesar de que nós estamos aqui presente aonde? Nós já não estamos mais também na Serra Gaúcha, nós estamos aonde? Estamos na Fazenda Experimental, tá? Para quem conhece lá a Fazenda Experimental, esse aqui é o reservatório de água que tem a lagoa que tem ali da fazenda, né? E eu fui visitar uma vez, assim, com o professor Ferdinando, ele me convidou para a gente ir lá, dar uma visitada na Fazenda Experimental, conhecer e tudo mais, e participar olhar essa trilha, que ele tem uma trilha ecológica e tal, e tudo mais, né? Então foi eu e uma outra professora recém-entrada também da engenharia florestal, né? O professor Ferdinando, vocês sabem que ele tem um coração do tamanho do mundo, sai abraçando todo mundo, né? Então convidou, naquela época você podia abraçar, agora no coronavírus não pode abraçar, viu, galera? Não pode abraçar ninguém. Então vamos evitar os abraços e manifestações efusivas de calor humano, infelizmente não podemos agora, né? Mas enfim, fui lá junto com o professor Ferdinando, né, para conhecer a área da UFMT.
E aí ele perguntou, Flávio, se surgiu alguma ideia que a gente possa tentar fazer alguma coisa, vamos tentar. E aí me surgiu a ideia, né? Me lembrei que uma das formas de cultivar o shiitake, então não só apenas em uma estrutura assim correta, mas também em área de mata, né? E naquele ano em específico, né, em 2019, vocês lembram que teve várias queimadas geralmente, que a maior parte foram queimadas naturais, mas também teve queimadas, né, que foram provocadas, principalmente lá no sul do Pará, norte do Mato Grosso, né? E tal, e veio aquela fumaça cedo todo para nós aqui de Cuiabá e para o sudeste do Brasil, aquelas imagens terríveis que virou notícia internacional, né? Então, pegando tudo isso, né, e tentando produzir um alimento extremamente rentável, né, a gente fez então um projeto, eu e o professor Ferdinando, para a gente poder então produzir o shiitake em ambiente de floresta, né, tentando manter a floresta em pé, né? Então, olha aí, isso aqui já é feito isso já no sudeste do Brasil já há bastante tempo, tá? Então, as toras de eucalipto ali, em vez de ser colocadas então no porão da casa das pessoas, como é na Serra Gaúcha lá, a gente colocaria então na floresta mesmo, aproveitando o sombreamento natural da floresta, a umidade também natural da floresta e tudo mais. Só que nós temos o quê? Nós temos desafios aqui na região do Mato Grosso, né? Porque assim, no sudeste, no sul, beleza, dá para fazer isso também tranquilamente, né? Porque você tem regimes pluviais mais distribuídos homogeneamente durante o ano naquelas regiões, né? Enquanto que aqui no centro-oeste, nosso grande problema é o quê? É a seca, né? Então, para isso, a gente foi desenvolvendo um projeto específico e tal, e é o que está rolando lá na Fazenda Experimental. Já os convido, quem quiser ser voluntário, pode trabalhar de maneira totalmente voluntária, então, se vocês quiserem, me mandem uma mensagem aí, pelo AVA mesmo, né? Falando, professor, tenho interesse, quero colaborar de alguma forma, pode entrar em contato comigo, tá? De maneira totalmente voluntária, tá, galera? Quem quiser participar e conhecer, pode ir lá, né? Tenho minha equipe já formada, tenho 3 orientados participando disso, tem a Aline Ramires, foi aluna do semestre passado, a Lucinara, né, que também foi aluna minha no primeiro semestre quando eu comecei a dar aula aqui, e o William, que também foi meu aluno de parasitologia, e agora ele está fazendo o TCC nisso, tá? Esse vai ser o TCC dele, vai ser sobre esse cultivo aqui no Mato Grosso, tá? Aqui na Fazenda Experimental. Então, só para vocês verem ali mais ou menos, né? O shiitake é o nome dele, né? Shiitake, né? Ele vem, então o nome científico é Lentinula edodes, tá? Edodes, faz parte da classe dos basidiomicetos. O que é essa classe basidiomicetos? Quer dizer que ele faz esses cogumelos, tá? Então olha aqui, esse aqui é o cultivo em substrato, na verdade, tá? Então tem 2 tipos de forma de cultivar, em substrato e em tradicional em tora de eucalipto, como tá aqui, tá? Então ele produz esse cogumelinho, né? Se originou lá na China e os japoneses então industrializaram esse negócio. Né, os Estados Unidos e os europeus também eles aumentaram a produção em larga escala, e aí no Brasil, desde quando começou a imigração japonesa, começou-se a produzir isso aqui também no Brasil, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná. Tá? Foi ganhando espaço, nós trouxemos lá para o Rio Grande do Sul, né, para a região da Serra Gaúcha, e agora esse é meu objetivo agora científico, é trazer também para cá, tá, para o Mato Grosso, para a gente produzir aqui também. Tá? Utilizado vastamente aí na gastronomia, né? Também na medicina, tá? Tem também produtos medicinais à base do shiitake, né? Mas o carro-chefe aqui é na culinária japonesa, principalmente, fazendo risotos, fazendo massas, também dá para fazer massas também com esse cogumelo. Tem até ali, ó, hambúrgueres ali também, dá para a gente colocar o shiitake e tal. Realmente muito gostoso, muito bom esse cogumelinho. Quem puder, dá para comprar lá para vocês experimentarem. Só que é caro, né? Muito caro, por isso que a gente quer produzir. Né? Também para baratear o custo e também porque gera muita renda também para o agricultor. Tá? Para vocês terem noção, o quilo pode chegar até R$ 72,00 o quilo do cogumelo. É quase mais caro do que a saca de soja. Tá? E aí, ó, tem 2 maneiras de produção. Aí, ó. Tem a maneira produzida por substrato, que basicamente é serragem. Isso aqui é serragem, pó de madeira. Tá? E essa outra aqui em toras de eucalipto, outras toras e tal. Isso aqui a gente pode até conseguir até um selo orgânico aqui, dependendo do estilo que a gente produzir, né, que a gente colocar, dá para decidir um selo orgânico. E o que eu quero fazer é um sistema agroflorestal. Tá? Isso que eu quero trazer para o Mato Grosso. Tá? Então, realmente é bastante inovador. Tá? Que mais? Quais são as finalidades disso, para vocês terem noção? Tem fins econômicos, então, porque como é realmente muito rentável para o agricultor, né? Então vai gerar renda para o produtor, né? Tem um baixíssimo custo de produção, alta renda para os agricultores, principalmente o pessoal da agricultura familiar, o pessoal de assentados. Eu gostaria de trabalhar com esse perfil, né, de produtores. Faz uma diversificação da produção, que o cara mantém a floresta em pé, além disso, né, além desse fator ambiental. Mas ele diversifica a produção dele, pode trabalhar com outras coisas também, pode trabalhar com galinha, pode trabalhar com porco, pode trabalhar com mel,
também outros produtos, de repente, da floresta, né? E tem um alto valor de mercado, como eu falei anteriormente para vocês, tá? Fins ambientais, lembrando aí do ano passado que nós tivemos aquela tragédia ambiental relacionada às queimadas, né? Então nós temos aí, ó, a gente consegue manter a floresta em pé, tá? Num sistema agrosocioecológico, tá? Ou seja, um sistema agroecológico tradicional, que já não sei se é muito abordado aqui no curso de zootecnia, espero que um dia se aborde mais esses temas, né? Porque está realmente muito em auge agora esses sistemas agroecológicos. Então esse seria um sistema agrosocioecológico. Por que sócio? Para a gente trabalhar com essa questão da agricultura familiar e dos assentados, né? Então tem também esse viés, essa perspectiva, tá? Num sistema de agrofloresta, ou seja, você mantém a floresta em pé e retira os produtos dela, né? E imagem do Estado, isso melhora, né? A imagem do Estado de Mato Grosso perante o mundo, né? Porque ficou muito visado desde o ano passado por conta dessas queimadas, tanto naturais quanto também essas irresponsáveis e criminosas, tá? Enfim, fins acadêmicos também, olha aí, um pequeno cogumelinho que já brotou enquanto estava aí nesse período, que as toras agora, nesse momento, estão já com 4 para 5 meses já inoculadas, tá? Então, alguns como esse aqui não é o shiitake ainda, esse aqui é um cogumelinho que brotou, tá? Um cogumelinho já com interesse econômico, que apareceu já nas toras, né? Que tem finalidade, que tem potencial agroalimentar, né? Natural, e que um colega meu, né, lá de Porto Alegre, professor lá, que descobriu a primeira trufa brasileira, descobriu em 2017, ele já me sinalizou, falou assim, olha, Flávio, esse cogumelinho que brotou aí, você tenta isolar aí, porque ele tem interesse sim, tem potencial agroalimentar, né? Então a gente tentou, trouxe para o laboratório, processamos. Bom, novos cogumelos comestíveis podem aparecer? Podem aparecer, tá? Novos antibióticos também podem aparecer, né? A própria história do antibiótico, vocês sabem, a penicilina, vocês já tomaram penicilina, já tomaram bezetacil? Dói pra caramba aquela injeçãozinha, né? Quem já tomou sabe, né? Eu já tive que tomar em 2 oportunidades na vida por conta de dor de garganta. Tive que tomar bezetacil. Dói pra caramba, né? Mas graças a Deus que existe a penicilina, né? E a penicilina é produzida por um fungo, tá? Então olha aí, ó, como que é a história aí da penicilina, e depois na próxima aula vocês vão acompanhar mais, que eu vou falar bastante sobre a história da microbiologia nas primeiras aulas, né? Então, quem descobriu foi esse pesquisador aí, chamado Alexander Fleming. E ele surgiu assim, ó, a penicilina, ela basicamente surgiu na cagada, galera. Surgiu na cagada. Tá? Porque o que aconteceu? Esse senhor aqui, um médico, né, um médico escocês, né, trabalhava então investigando, tentando achar terapias contra o Staphylococcus aureus, que é uma doença de pele muito forte que ele pode causar, e entre outras doenças também. Pode causar também infecção na garganta e tudo mais, né? E ele pesquisava, tentava saber qual que era o potencial da saliva, né, contra o Staphylococcus aureus. Então ele via lá, fazia os testes, pegava a saliva e tal, e via que a saliva conseguia, né, degradar as colônias bacterianas. Porém, assim, como potencial, e aí, pô, saliva, mas como é que você vai produzir isso em larga escala, disponibilizar para as pessoas, vai continuar sendo ativo? Ou seja, tinha um monte de problemas, de defeitos na pesquisa dele e tal. E ele ficou pé da vida com isso, né, então viu que o negócio não ia para frente, né, pegou as placas dele que estavam lá de bactéria, pegou e, quer saber, vai, né, para aquele lugar lá, que a gente não pode falar ainda mais agora, porque está tudo sendo gravado, não posso falar. Mas, enfim, mandou lá tudo, né, pro canto. E aí, as plaquinhas ficou lá jogadas, ele realmente assim, estava num dia ruim, estressado, pegou e, vou embora daqui, tirou umas férias umas 2, 3 semanas mais ou menos, deixou as placas lá, nem guardou, nem jogou nada, nem limpou. Quando ele voltou para o laboratório, ele percebeu que tinha uma contaminação das placas dele, uma contaminação por um fungo, tá, dessas placas, tá? Então olha aí, essa aqui é uma placa de Petri, contendo um agar, tá? Agar nutriente é a comidinha da bactéria. Essa aqui é a bactéria, o cara passou um algodãozinho aqui, ó, com um suave, tá? Um cotonete cheio de bactéria, ele foi, ó, passando assim, ó, pá, no meio de cultura. Opa, e quando chegou aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui é o fungo que cresceu contaminante, estava no ambiente, estava no ar, o cara deixou as placas abertas, tá? E aí o fungo cresceu. Quem cresceu aqui, ó, tá? Penicillium notatum é o nome desse fungo aqui, Penicillium notatum. E ele observou, o Fleming, que nessa áreazinha aqui, tá vendo que tem um halo aqui, ó, uma área aqui, que praticamente não tem o crescimento da bactéria. Esse aqui é o crescimento da bactéria, tá? Esse aqui é o crescimento da bactéria. E essas áreas aqui, onde não tem nada, é porque ele não inoculou a bactéria. Então, olha aqui, ó, ele tinha passado o cotonete aqui com a bactéria, mas aqui não cresceu.
Por quê? Porque o fungo estava secretando algum tipo de substância aqui, deixando no meio de cultura, fez com que a bactéria se inibisse, não conseguisse desenvolver colônia aqui nessa área, nessa região. Entendeu? E aí ele foi descobrir, foi tentar ver o que era isso, né? Conversou com os amigos dele que são químicos e tudo mais, para ver o que substância que era, então descobriu que era, então, a penicilina, tá? E aí ele batizou o nome de penicilina por conta do nome do fungo, né? Penicillium notatum, tá? E assim surgiu o primeiro antibiótico, tá? Então, antes, para vocês terem noção, olha, isso aqui, ó, foi largamente utilizado, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra Mundial em si mesmo, as pessoas, olha aí, ó, que de repente tinham feridas e tudo mais, e que pegavam infecções bacterianas, qual que era o tipo de tratamento que tinha para essas pessoas, né? Tava putrefado ali, tava tudo, né, apodrecida a perna da pessoa, por exemplo. Então, que tinha que fazer o quê? Tinha que amputar, basicamente, para salvar a pessoa, né? Estava extremamente infectado. Agora, uma outra proposta que se tinha para tratar, né, para tratar as infecções bacterianas era utilizar quem? Utilizar larvas de moscas, tá? Sabia? Né? Se não fosse o antibiótico, hoje em dia a gente ia estar sendo tratado com larva de mosca, né, para controlar as infecções da gente, pelo menos as infecções externas, né? Então seria uma proposta, né? E na verdade essa proposta até está voltando, porque os antibióticos estão ficando extremamente ineficazes, porque a gente está usando exageradamente os antibióticos, gerando cepas bacterianas extremamente resistentes, multiresistentes a vários antibióticos, e isso está fazendo com que a gente tenha que voltar aos métodos clássicos lá de tratamento. Então, um dos métodos aí propostos atualmente também, ó, larvas, tá, galera? Tá? Da onde que veio essa ideia? Também foi pela questão da observação. O pessoal começou a notar que, assim, ó, o cara que estava lá na guerra se feriu, fez uma ferida bem grande, né? E aí vinham as mosquinhas e causava ali a bicheira, tá? A famosa bicheira nos animais também, né? A mosquinha ia lá, depositava o ovo desenvolvia a larva ia lá e começava a parasitar a perna da pessoa. O que eles perceberam? Eles perceberam que as pessoas que estavam parasitadas com essas larvinhas, né, elas geralmente não precisavam amputar as pernas. Por quê? Porque a larva, ela come o tecido só morto, só o tecido necrosado, ela não come o tecido vivo, tá? É a larva de cocleomia, da varejeira, sabe? Aquela verdona lá, né? Enfim, essa larvinha não come tecido vivo, ela come só tecido morto. E quando ela está também comendo, ela vai, na saliva dela, ela vai secretando antibióticos naturais, então vai fazendo o controle da infecção, entendeu? Já os soldados que não pegaram miíase, eles ficavam então com a infecção secundária bacteriana, iam apodrecendo aquilo ali e eles tinham que amputar. Então a proposta que tinha era utilizar larvas, tá, galera? Utilizar larvas para poder fazer o controle das infecções externas, né? Ainda bem que surgiu um antibiótico, né? Então, surgindo um antibiótico, né? Então aqui, ó, pela instituição aqui, ó, Rockefeller, né? Então teve essa instituição aí que patrocinou as pesquisas aí do Alexander Fleming, né? E aí, o antibiótico foi para frente, tá? A penicilina, a primeira penicilina comercial começou a ser disponibilizada de fato mesmo a partir de 1940, tá? E é isso, galera. Por isso que eu digo, olha aí, os nossos experimentos estão rolando lá na fazenda experimental e olha aí, a cura do Covid-19 pode estar aqui na fazenda experimental, pode estar aqui no Cerrado, no Pantanal. Através do quê? Através de novos fungos que podem ser isolados, caracterizados, de repente produz alguma substância, pode ser antiviral, né? Nas árvores, nas nossas árvores nativas e tudo mais, pode estar aí na casca das árvores e tal, pode ser, né, que tem um antivírus aí e tudo mais, né? Então, tipo assim, é importante a gente fazer essas pesquisas e não só fazer essas pesquisas, mas ter um olhar clínico, um olhar científico realmente muito aguçado para poder realmente ver quais são os fungos ali ou bactérias que sejam, que tem o potencial, inclusive, de ser novos produtos medicinais, quanto produtos também de alimentação, tá? Basicamente isso. Então, espero que vocês se motivem também e venham trabalhar de graça para mim, né? Não, brincadeira. Venham trabalhar voluntariamente, tá? Para esse projeto. Se vocês quiserem, me manda uma notícia aí, manda uma mensagem aí no ar, que a gente tenta encaixar de alguma forma junto com a galera que já está trabalhando, tá bom? Galera, leiam o Guia do Estudante e o plano de ensino. É fundamental para vocês saberem as regras, principalmente a regra de avaliação. Se tiverem alguma dúvida, mandem no AVA que eu vou tentar responder para vocês em relação a alguma coisa, tá? Mas, basicamente, nós vamos ter a parte teórica, vou fazer uma avaliação, vou fazer duas avaliações, tá? Vão ser duas avaliações. E a gente vai ter diversas atividades que eu vou postando no AVA e isso vai conter os pontinhos. Então, deixei ali no plano de ensino e no Guia do Estudante. Deixei ali como vai funcionar os pesos de cada uma das atividades e tudo mais. Além disso, a gente vai ter um seminário também. Tá? Para a segunda parte, vocês vão fazer um seminário
vão carregar esse seminário no sistema e tudo mais para a gente poder fazer, tá? A não ser que de repente alguma coisa se altere no decorrer da carruagem, no andar da carruagem, porque a disciplina realmente flexibilizada é novidade para todo mundo, para a universidade, para os professores e para os alunos também, tá? Mas a princípio, vamos tentar ao máximo manter o que for combinado ali no plano de ensino e no guia do estudante que está disponível para vocês, tá bom? É isso, è finito, grazie mille, vi ringrazio tantissimo e ci vediamo na próxima lezione, ok? A gente se vê na próxima aula, tá bom? Obrigado e até mais.